Seja bem-vindo. Eu me chamo Correia Lima, sou formado pelo Instituto Militar de Engenharia e Engenharia de Fortificação e Construção da turma de 2004. Nosso canal tem como objetivo tirar dúvidas na área de obras públicas e licitações e contratos. Então, hoje o assunto nós vamos falar sobre atraso em obras e direito de reajuste. O que fazer quando uma empresa atrasa a obra? Será que ela vai ter direito a reajuste? Será que eu vou poder, de alguma forma, adequar o prazo de execução? Eu deixo executar sem o prazo de execução definido, já que o prazo de execução atrasou. Então, nós vamos tirar essas dúvidas hoje. Então, primeira coisa, o fiscal ele tem que acompanhar a obra, o contrato. No contrato tem cronograma de execução físico-financeiro, que é o prazo de execução do contrato. Normalmente, o contrato existe em dois prazos: o prazo de execução e o prazo de vigência contratual. O prazo de execução são todo aquele tempo onde a empresa vai fazer aquela atividade fim que foi contratado. Então, ele entra o prazo para a entrega dos projetos, ele entra a parte de prazo para formalizar um aditivo, se for o caso, ou da entrada numa aprovação junto a uma concessionária local. Nós também temos o prazo propriamente dito da execução daquela obra, temos o prazo de entrega da obra, então esse seria o prazo de execução. Depois a gente coloca alguns dias a mais, que seria um prazo administrativo, caso alguma coisa atrase, caso eu tenha que suspender o meu contrato. Tem também, depois da assinatura do contrato, tem o tempo da ordem de serviço. Depois da ordem de serviço, tem um prazo para iniciar, executar, propriamente dito, que foi contratado. Então, a gente tem um prazo administrativo. Então, prazo de execução, mais um prazo administrativo, dá o prazo total de vigência do meu contrato. Ok? Então, a empresa começou a fazer os serviços que estavam previstos naquele meu cronograma. O que acontece? A empresa ela começa a atrasar. O fiscal, então, ele notifica a empresa. Passou um mês, a empresa atrasou em relação ao cronograma que ela apresentou ou que foi apresentado, acordado junto com a empresa e a administração pública. Ela atrasou o primeiro mês. O fiscal de contrato, ele tem que notificar aquela empresa, mostrando que está atrasado e solicitando soluções e explicações daquilo. A empresa, então, ela vai responder àquela notificação com os argumentos dela. Então, ela pode alegar várias situações. O material atrasou, houve um pedido da fiscalização de mudança do projeto, uma série de coisas. Depois que ela apresentou os argumentos, o fiscal de contrato tem que dar um novo ofício para a empresa, dizendo se aceitou ou não os argumentos daquela empresa, ou aceitou parcialmente, se for o caso, e dizendo os motivos que aceitou, porque concorda com aquilo ou não. Se não concordar, ela não vai ter direito a um aditivo de prazo. Se a administração pública concordar com aquilo, é interessante ser feito um novo aditivo de prazo, adequando o cronograma físico-financeiro para o que deu atraso. Se a administração ela deu atraso, causou aquele atraso daquele cronograma, a empresa faz jus no aditivo de prazo. Caso a empresa não se justifique, ela atrasou o primeiro mês. Então, o fiscal vai cobrar a atitude dela, seja trabalhando, aumentando a eficiência da empresa, seja aumentando a quantidade de funcionários naquela empresa, trabalhando em horários extras, sem custos adicionais para a administração pública, ela vai tentar atingir o cronograma inicialmente pactuado. Vamos então, ela não conseguiu fazer aquilo, entrou no segundo mês. Mais uma vez, o fiscal vai tomar a mesma atitude. Ele vai então cobrar, notificar a empresa do novo atraso, do segundo mês de atraso. Vai então, isso é uma orientação, tá, pessoal? Aconselho vocês, se o atraso for muito grande no primeiro mês,
a gente já abre processo administrativo. Se o segundo mês não tiver chance de recuperação, a gente também. Então, vai do fiscal ali, junto com a empresa e o ordenador de despesa, e mais a sua assessoria jurídica, verificar se há necessidade de a gente já abrir o processo administrativo de imediato, ou não, ou a empresa consegue adequar rapidamente aquele atraso no cronograma. Então, no segundo mês, nós passamos pelo mesmo processo, notificar a empresa devolve os argumentos e a gente oficializa ela dizendo se aceitou ou não aquele argumento. No terceiro mês, a gente verifica que aquele atraso está impossível, não dá mais para aguentar a empresa. A empresa não tem mais como corrigir aquele cronograma. Então, nós fizemos uma curva do previsto contra o executado e verificou que é impossível alcançar aquilo. Qual o conselho que eu dou? Mas é importante, esse conselho tem que ser verificado com sua assessoria jurídica. Tá? Abre um processo administrativo para multa e sanções disciplinares. Então, você abre um processo administrativo, verifique o que deu a causa, se foi a empresa ou não, aplica a multa, se for o caso, e faz um novo cronograma de execução. Então, o que a empresa consegue fazer? Primeira coisa, há interesse da administração mandar a empresa embora? Ou não? Por que não? Às vezes não há interesse, a empresa ela executa devagar, morosamente, fora do contrato, mas ela acaba executando aquele contrato. E muitas vezes existe um resto a pagar de um crédito empenhado no ano anterior, ou nos anos anteriores. Isso faz o quê? Se eu cancelar aquele crédito em resto a pagar, eu vou acabar perdendo aquele recurso daquele ano. A administração pública vai ter que pegar novo recurso para aplicar naquela obra. Então, às vezes, vale a pena manter aquela empresa. A gente, lógico que ela precisa receber as sanções disciplinares dela. Então, eu vou pactuar um novo prazo de execução. Então, é aconselhável abrir esse processo administrativo contra a empresa e pactuar um novo cronograma de execução. Okay? Mas o que é importante nesse novo cronograma de execução? É importante que você mantenha as metas financeiras. O que são essas metas financeiras? É quanto ele deveria alcançar com um ano para que ele faz direito ao reajuste. Então, na lei antiga, a gente poderia usar 2 marcos temporais. Um era o marco temporal da assinatura do contrato, para depois de um interregno de um ano, você fazer reajuste, ter direito ao reajuste, ou da data base do orçamento da administração pública. A nova Lei 14.133, ela já amarra que seja o orçamento, a data base do orçamento, que eu acho mais justo para a empresa. Então, essa meta financeira que é prevista para o reajuste, ela tem que ser mantida. Então, na hora que você for fazer a justificativa do aditivo, a administração pública, solicitar aquele novo aditivo de prazo de execução, prorrogando também o novo prazo de vigência, tem que estar previsto lá, né, que a meta financeira para a empresa ter direito ao reajuste seria tal, conforme o cronograma anterior, acordado inicialmente no contrato. Por que isso? Senão você causaria um favorecimento para a empresa. A empresa atrasou, né? Ela atrasou e ela ainda vai receber pelo atraso dela. Não faz sentido isso. Por isso que a gente aditiva o cronograma de execução e de vigência, aplica as sanções disciplinares na empresa, para você fazer um novo acompanhamento de prazo dela, se ela vai começar a cumprir aquele prazo. Então, você vai dar uma nova chance, vamos dizer assim, para a empresa no novo prazo. Só que ela só vai ter direito a reajuste conforme a meta financeira anterior, do cronograma anterior. Com isso, faz com que a empresa adiante o serviço, tente atingir aquela meta financeira inicialmente acordada para ela ter direito ao reajuste. Caso, durante isso, seja verificado um real necessidade de um aditivo de prazo devido a alguma culpa da administração pública,
essa meta financeira tem que ser revista quanto que a empresa tem de direito, quanto ela não tem de direito. Ok? Então, praticamente é isso. O procedimento do fiscal de contrato seria o quê? Primeiro, acompanhar a execução do cronograma físico-financeiro da empresa, inicialmente acordado. Depois, se houver o primeiro atraso, notificar a empresa, receber a argumentação da empresa e oficializar dizendo se aceita ou não os argumentos, fundamentando esse aceite ou a recusa dos argumentos da empresa. Caso já seja verificado que não tem condições de recuperação, nesse momento já se abre logo a sanção disciplinar. Ou até uma possível rescisão contratual. Caso a gente verifique que é possível uma recuperação daquele cronograma, a gente passa para um segundo mês, verifica de novo. Isso vai de acordo com o OD. O OD é o quê? O ordenador de despesa, e a sua assessoria jurídica verificar qual é o tempo máximo que eu poderia abrir essa sanção. Eu normalmente recomendo, o que vem sendo recomendado para a gente aqui, é que tente 3 meses ali, verifique se é possível uma recuperação do cronograma. Caso não seja, abre um processo administrativo e faça um novo aditivo de prazo de execução e vigência, mantendo a meta financeira do reequilíbrio inicialmente acordado. Então, passou o mês, ela não se recuperou. Segundo mês, a gente verificou que é possível a recuperação, mas ela não se recuperou. No terceiro mês, a gente verificou que é impossível ela atingir aquele cronograma de novo. Então, o que a gente faz? A gente abre um processo administrativo para aplicar sanções e multas. Se tiver interesse da administração em manter aquele contrato de alguma forma, por algum motivo, a gente justifica que vale a pena ser mantido aquele contrato vigente, sendo aplicadas sanções disciplinares na empresa e ser repactuado novo cronograma de execução, sendo mantidas metas financeiras de reajuste previsto no cronograma inicial. Ok? Então essa fica a nossa dica de hoje, tanto para as empresas executarem, como para os fiscais de contratos e fiscais técnicos de obras. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, deixe seu like, para mostrar seu engajamento, para esse vídeo também chegar a outras pessoas, o nosso canal poder chegar a mais engenheiros, arquitetos e também os técnicos de edificações, que têm participado, tanto o eletrotécnico como o técnico de edificações, têm participado muito hoje em dia de fiscalização de obras e acompanhamento de obras públicas. Um grande abraço a todos, um ótimo dia.